Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os santos. Recibam saudações dos santos das igrejas em Colômbia. Um abraço de comunhão. E também de santos de várias das igrejas aqui em Brasil, por onde temos passado, e os irmãos enviam saudações a vocês. Vamos a fazer uma oração ao Senhor. Depois vou rogar que os irmãos que possam fazer um seguimento nas Bíblias. Seria bom abrir suas Bíblias. Amém? Vamos a orar a nosso Pai. Querido Pai, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, agradecemos a Ti, Senhor, esta preciosa oportunidade de estar em Tua presença, pelo sangue precioso de nosso Senhor Jesus. Como se cantava, Senhor, nada além do sangue. Só pelo sangue do Senhor Jesus. Agradecemos a Ti que o Senhor tenha nos preparado esta preciosa ocasião. O Senhor é o que é precioso entre nós. Nós precisamos sempre de Ti. Concede a todo nosso ser se voltar para Ti confiadamente. Concede a todo nosso ser descansar em Ti. Senhor e Pai, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, toca-nos com Teu Espírito, para que nosso homem interior seja fortalecido, para que nosso entendimento seja iluminado, para que sejamos estabelecidos pela Tua graça, na Tua presença, para que permaneçamos na união contigo, na dependência de Ti. Seja conosco, Senhor. Rogamos na preciosa obra do Teu Santo Espírito. Nós somente somos homens, mas confiamos na obra de Deus, na obra do Espírito Santo. Não para que nós sejamos exaltados, sino para que o Senhor seja exaltado. E ao mesmo tempo para que o Senhor nos conduza a sua glória em simplicidade. Abre-nos Tua palavra, é nossa oração, Pai. Desejamos confiar em Ti. Confiamos a Ti todo o nosso ser. Confiamos a Ti o que o Senhor mesmo nos deu, para que seja o próprio Senhor que nos conduza. Seja o próprio Senhor que nos ensine a utilizar as ferramentas que o próprio Senhor nos deu. Que seu Santo Espírito possa cavalgar sobre nós, nos conduzir. Oramos a Ti, querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que nossa expectativa e nosso coração e nossos olhos estejam voltos somente para Ti. E assim permaneçamos na Tua presença. Confiamos em Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, estava procurando atender
em meu espírito qual seria a palavra que o Senhor quisiera dar aos irmãos no dia de hoje. Às vezes nós pensamos que seria tal ou qual, mas nunca temos que ficar prendidos a nenhuma palavra especial, senão depender do próprio Senhor para que Ele possa nos dar a palavra que vem do céu. Amém? Não estamos interessados em falar nossas próprias palavras, sino somente em considerar aquelas que o próprio Senhor coloque na balança de nossos corações. Então vou rogar a meus irmãos abrir as Bíblias numa passagem do Antigo Testamento em Miqueias. Vamos ao livro do profeta Miqueias. No Antigo Testamento, Miqueias está depois de Jonas. Se você está buscando e encontra Jonas, depois de Jonas, ou antes de Naum, entre Jonas e Naum, Miqueias. Tenho aqui duas versões, ou duas traduções. Tenho a tradução revista e corrigida de Ferreira de Almeida em português, e tenho também a versão espanhola ou castelhana de Reina e Valera. Às vezes, algumas passagens, neste caso, não toda a passagem que vamos ler, mas algum pedaço dele, às vezes no hebraico é bastante escuro. São porções de um hebraico bem antigo, um hebraico da época dos profetas. E às vezes, quando você compara várias traduções e vê que aquelas traduções como que não batem todas uma com a outra, você descobre que se encontrou com uma porção bem difícil de traduzir. Por isso os tradutores, uns saem por um lado, outros saem por outro lado, outros saem por outro lado. Eu sei que especialmente o verso 3 do capítulo 5 tem essa característica de ser um hebraico antigo, arcaico, escuro. E por isso, quando estive comparando as traduções, não só estas duas que temos acá, sino outras, foi necessário ir no texto hebraico, conseguir um livrão assim grosso sobre conjugação dos verbos em hebraico, mais de 500 verbos traduzidos em passado, presente e futuro, tudo aquilo para poder chegar à ideia mais exata, porque às vezes quando você quer conhecer a vontade perfeita do Senhor, tem que ir ao próprio Senhor e à palavra do Senhor. O Senhor sempre vai te falar com sua palavra, mas às vezes as traduções não sempre foram suficientes e você precisa estudar, como Lucas. Lucas teve que investigar diligentemente. E às vezes nós também temos que investigar diligentemente, mas vale a pena. Depois de que você pesquisou, procurou entender, o Espírito Santo esclareceu as coisas, você fica edificado. E fica firmemente edificado. E esta passagem que com a ajuda do Senhor estaremos considerando no capítulo 5 de Miqueias, aparece nos 3 primeiros versos. Miqueias 5, versículos 1, 2 e 3. Esta é uma passagem tipicamente messiânica, ou seja, uma passagem que fala do Messias. E é uma das passagens mais ricas acerca do Messias. Ainda que no hebraico está um pouco escuro,
É como se o Senhor quisera que a gente pesquisara bem para encontrar um tesouro. É uma das passagens messiânicas que falam de nosso Senhor Jesus de uma maneira mais rica, que nos desafiam no início, mas depois nos dão uma grande recompensa. E nesta passagem aprendemos, pelo próprio Espírito de Deus, muitas coisas importantes da pessoa do Senhor Jesus e da obra do Senhor Jesus na sua primeira vinda e na sua segunda vinda. Para os judeus era difícil compreender que haveria duas vindas. Às vezes havia passagens que falavam do Messias, onde ele aparecia sofrendo, e em outras passagens falava do Messias e ele aparecia reinando. E até muitos dos rabinos pensavam que haveria dois Messias, um sofrente e outro glorioso. Não entendiam que eram duas vindas. Há passagens onde aparecem as duas vindas, mas é tão difícil discernir quais são. Às vezes, por exemplo, em Isaías 61, se não fosse porque o próprio Senhor Jesus interpretou essa passagem, ficaríamos nós muito enredados para poder interpretar ele, se ele não tivesse interpretado antes. Ele pegou aquele passagem que fala do dia agradável e do dia de vingança, e nessas duas expressões, o dia agradável e o dia de vingança, só tem uma vírgula. Mas entre a frase antes da vírgula e a frase depois da vírgula, está a primeira vinda e a segunda vinda, milhares de anos. As duas coisas, quando foram faladas por Isaías, estavam lá no futuro. O dia agradável estava no futuro, quando vieram o Messias. E o dia de vingança também se falava que era do Messias, estava no futuro. E a gente não sabia se o Messias vai vir uma vez ou duas vezes, e se o dia agradável e o dia de vingança seria no mesmo tempo, ou seria em diferentes ocasiões. Mas graças ao Senhor que o Senhor Jesus chegou lá na sinagoga de Nazaré e começou a ler essa passagem. Chegou em Isaías 61, chegou na metade da frase e parou de ler na metade. Não esperou o ponto, parou na vírgula. E depois, quando parou na vírgula, depois que falou que tinha sido enviado para anunciar o dia agradável de Yahvé, aí não falou do dia de vingança. Deixou isso em silêncio. E falou, hoje se tem cumprido esta escritura diante de vós. E aí nos damos conta que a primeira vinda de Cristo era para anunciar o dia agradável. Mas que entre o dia agradável e o dia de vingança haveria uma distância como entre a primeira vinda e a segunda vinda. Se não estamos olhando somente de aqui para frente, lá no futuro está o dia agradável e o dia de vingança. Mas os que estão vendo aqui transversalmente, o dia agradável era na primeira vinda e o dia de vingança era na segunda vinda. Há um grande vale entre a primeira vinda e a segunda vinda. A mesma coisa acontece quando você vai em Daniel. Daniel capítulo 12 diz que viria a ressurreição, uma ressurreição para a vida e uma ressurreição para a morte. Você via a ressurreição para a vida e a ressurreição para a morte no futuro. Mas se você vê transversalmente de outras profecias, como por exemplo Apocalipse 20, você vê que existe entre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição para juízo um vale de 1000 anos, antes do milênio e depois do milênio. Quando você olha de aqui para lá, as duas coisas estão no futuro, mas se você olha de lá para cá, transversalmente, vê que existe um vale. E aqui em Miqueias,
vamos ver um vale. E esta passagem de Miqueias que vamos estar considerando, que o Senhor colocou no meu coração para considerar com meus irmãos, é tão rico que em poucas palavras fala tantas coisas do Senhor Jesus que vale a pena nos deter só nestes 3 versos, porque tem muita coisa nestes 3 versos que nos falam de nosso Senhor Jesus. E vocês sabem, irmãos, que a igreja é edificada na revelação e confissão de Cristo. O que edifica a igreja é a revelação de Jesus Cristo, confessada pela igreja. O Senhor Jesus falou assim: ó, bem-aventurado eres Simão, porque não te revelou isto carne nem sangue, sino meu Pai que está nos céus. E eu também te digo, e não falou sobre ti, mas sobre esta rocha edificarei a minha igreja. O Senhor Jesus edifica a igreja sobre a rocha da revelação de Jesus Cristo, sendo confessada pela igreja. A igreja tem que crescer no conhecimento espiritual do Senhor Jesus Cristo. A igreja tem que crescer em espírito de sabedoria e de revelação ao respeito do Senhor Jesus Cristo, a respeito da sua divindade, da sua humanidade, da sua obra na cruz, da sua obra na ressurreição, da sua obra na ascensão, na intercessão, no governo, no retorno. A igreja é edificada na medida que Cristo vai sendo a ela revelado à igreja. E esta passagem que vamos ler agora, ainda que parece um pouco desordenada, parece, porque Deus sabe como fazer as coisas melhor, porque Ele abre para uns e fecha para outros. Por isso a Bíblia é assim. Por que o Senhor fala com parábolas? Para abrir para uns e fechar para outros. Então a palavra do Senhor aqui, nesta passagem messiânica, nos fala do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos lá atrás estão ouvindo bem? Sim? Amém. Mais ou menos, será que você pode dar volta àquela caixa para quê? De fundo, amém. Capítulo 5 de Miqueias. Versículos 1, 2 e 3. Vou fazer aquelas comparações das traduções para poder penetrar no sentido mais perto do hebraico. Agora, ajunta-te em tropas, ó filha de tropas, por-se a sítio contra nós. Ferirão com a vara a face ao juiz de Israel. Já no primeiro verso, nos fala da primeira vinda do Messias para sofrer. Diz que o juiz de Israel seria ferido na face. Ele foi vendado, com varas golpeadas nele. Profetiza quem te golpeou. E por causa da rejeição do Messias, o Senhor falou para eles e disse: se não credes que eu sou, em vossos pecados perecereis. E por causa de ter rejeitado o Messias, como dizia outra profecia, em Daniel, aquela profecia dos 70 septenários,
ou semanas de anos, Shabuas. Aí fala que na semana 62, depois das 7 semanas, ou 49 anos, e outras 62 semanas, 7 mais 62, na semana 69, se tiraria a vida do Messias. E então o povo de um príncipe que viria destruiria a cidade e o santuário. Porque os judeus rejeitaram ao Messias na primeira vinda. Então a cidade foi rodeada, foi sitiada. Aqueles que gritaram, crucifica-lhe, eles mesmos foram crucificados. Os romanos encheram a cidade de cruzes. E todos que gritaram que crucifiquem ao Messias, eles foram crucificados também. Não somente Jesus Cristo foi crucificado. Jesus Cristo foi o único crucificado para a salvação de todos nós. E os demais foram crucificados para a perdição deles. Por rejeitar o Messias, pereceram. Então o verso 1 nos fala desse começo de endurecimento parcial de Israel por ter rejeitado o Messias. Agora junta-te em tropas, ó filha de tropas, por-se a sítio contra nós. Esse foi o sítio contra a cidade de Jerusalém no ano 70, por Tito, que destruiu a cidade, porque eles rejeitaram o Messias. Diz a história que o irmão do Senhor Jesus, Tiago o Justo, aquele Tiago que aparece em Gálatas, mencionado em primeiro lugar junto com Cefas e João, aquele que aparece mencionado presidindo aquele concílio de Jerusalém e os anciãos de Jerusalém. Ele era irmão do Senhor Jesus. Conta a história primitiva que os joelhos dele pareciam de camelo, de tanto orar, intercedendo por Israel, intercedendo que Deus perdoasse o pecado de Israel por ter rejeitado em sua grande maioria o Senhor Jesus. O mesmo dia em que mataram a Tiago, esse dia que mataram a Tiago, que estava detendo o juízo de Deus sobre Jerusalém, sobre sua intercessão. O dia que mataram a Tiago, esse dia as tropas romanas entraram, destruíram a cidade, crucificaram as pessoas, queimaram o templo, tiraram pedra sobre pedra para pegar o ouro, e vocês conhecem tudo que está escrito lá no livro de Josefo, que foi um dos contemporâneos que viveu o que aconteceu, que até as mulheres se comiam seus próprios filhos. Josefo ouviu uma senhora falando, hoje vamos comer meu filho, amanhã vamos comer o teu filho. Terrível, irmão. Terrível. Aí fala, quando Israel foi levado de novo na diáspora. Foram levados cativos a todas as nações. Mas não para sempre. Eles voltariam. Vamos então continuar com a profecia. Verso 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais, para figurar como grupo dos milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Ou seja, que aquele que reinaria em Israel, aquele que seria o rei de Israel, o Messias prometido a Israel, filho de Davi, e da linhagem de Davi, nasceria em Belém como Davi nasceu em Belém. Então, é uma passagem que vem falando acerca do Messias, e vem falando da humanidade do Messias,
como descendente de David na cidade de David, que é Belém. Mas agora nos encontramos com outra frase. Diz esta tradução, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Agora vou ler esta outra tradução. Eu comparei diferentes traduções, a ver qual das traduções era mais exata. E encontrei que esta outra tradução que vou ler aqui, e eu sei que agora tem algumas versões em português que já fizeram aquela revisão, que melhoraram a tradução, mudaram a palavra origens pela palavra saídas. A palavra saídas é a palavra mais exata que vem do hebraico. E é uma palavra muito esclarecedora, que vale a pena nos deter um pouquinho nela. Porque estas passagens falam do Messias, e fala das duas vindas do Messias, e da identidade divina e humana do Messias. Então, a palavra que aqui se traduz em português, origens, em espanhol se traduz saídas, e eu sei, porque já tenho visto algumas traduções que fala saídas. Não sei se alguém aqui tem alguma tradução, aqui a irmã tem. Fala saídas, imagina. Alguém mais tem uma tradução? Lá, ó. Todas essas manos que estão levantadas lá atrás estão confirmando que existe também em português uma tradução que melhorou a tradução e colocou saídas em lugar de origens. Sabem por que, irmãos, é importante essa tradução saídas em lugar de origens? Porque aqui está falando daquele que seria o Messias, que nasceria em Belém. Mas antes dele nascer em Belém como homem, como filho de David na carne, ele já existia. No princípio era, não? O Filho não veio depois da encarnação. No princípio era o Verbo. Fala da pré-existência do Verbo. E o Verbo era com Deus. E o Verbo era Deus. Todas as coisas por ele foram feitas. Sem ele nada do que foi feito se fez. E aquele Verbo foi aquele que se fez carne. Isso que depois pelo Espírito Santo falou João, já estava sendo falado aqui. Aqui está falando que aquele que seria o Messias, que seria ferido, pelo qual Jerusalém seria castigada, que nasceria em Belém, já tinha saído desde os dias da eternidade muitas vezes. Estas saídas daquele que seria o Messias, mas antes de se encarnar, antes de nascer em Belém, são as aparições teofânicas de Deus. Na Bíblia, você vai encontrar alguns versos que aparentemente se contradizem, mas só aparentemente. Por exemplo, diz que ninguém viu jamais a Deus. E ao mesmo tempo diz que Moisés falava face a face com ele quase todos os dias. Então, falava face a face Moisés com ele, mas ninguém viu jamais a ele? Não é uma contradição? Não é uma contradição. Por quê? Porque quando está dizendo aquela frase que ninguém viu jamais a Deus, se está referindo à visão da plenitude da glória divina. Quando Moisés quis ver a glória divina, Deus não mostrou tudo. Ele escondeu Moisés na rocha, cobriu com a mão, só passou pelas costas e já Moisés estava tremendo de morte. E ao mesmo tempo brilhando também ele. Porque Deus não mostra tudo. Deus falava com Moisés face a face.
Mas Deus não mostrava toda a sua glória, porque Moisés não poderia resistir. Moisés falou: Senhor, eu quero ver a tua glória. E Deus lhe disse: ah, Moisés, não me verá homem e viverá. Então, nesse sentido, de uma revelação total da glória divina, ninguém viu jamais a Deus. Só na segunda vinda de Cristo é que ele verá na glória do seu Pai. Mas, por enquanto, as aparições de Deus eram aparições teofânicas, somente na medida de glória que as pessoas podiam suportar. Então o Senhor fala que ele falava com Agar, lutou até uma noite inteira com Jacó, e Jacó lutou com Deus, e disse: vi a Deus cara a cara, e foi livrada minha alma em Peniel, que quer dizer rosto de Deus. E Agar disse: vi aquele vivente que me vê. Ah, pensava que ia morrer por ter visto a Deus. Quando Manoa, a mãe de Sansão, também viram, pensavam que iam morrer. Ela lembrava que Deus tinha falado a Moisés: não me verá homem e viverá. E ela interpretou isso de uma maneira supersticiosa. Agora que vimos a Deus, vamos morrer. Não é por ver a Deus que vai morrer. É que a estrutura humana, esta caída que ainda nós temos, não pode suportar a glória de Deus. Por isso diz que carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Precisamos ser transformados com um corpo glorioso, que possa estar em pé diante do Senhor sem morrer. Então, a palavra do Senhor não se contradiz quando disse que Deus se aparecia e ao mesmo tempo quando disse que ninguém viu jamais a Deus. Não há contradição. Ninguém viu jamais a Deus na plenitude da sua glória, porque não poderia sobreviver a essa visão. Se você somente vai olhar o sol, vai ficar cego. E o sol é só uma pequena estrela, uma estrela comum. Não é nem sequer uma estrela especial. É uma das estrelas mais comuns que tem o universo. E o sol somente está num braço de uma galáxia. Tem bilhões e bilhões de galáxias. Senão não podemos ver o sol, que é apenas um pontinho de nada. Que vamos ver uma galáxia cheia de soles? E que vamos ver ao Criador, que com sua palavra fez o céu e a terra? Não me verá homem viverá. Então Deus se aparecia, sim se aparecia, mas não se aparecia em toda glória, porque não me verá homem viverá. Então a palavra do Senhor diz que Deus, nosso Pai, é o Deus invisível, mas que o Deus monogenés, ou seja, o Deus unigênito, que é o Filho de Deus, ele lhe declarou. Então, todas as vezes quando você está lendo o Antigo Testamento, onde aparece que Deus se apareceu aos homens, essa era uma teofania, uma aparição divina, era o verbo de Deus antes da encarnação. Aquele que se aparecia a Abraão em um sonho, falava com Isaac, falava com Jacó, falava de um torbellino para Jó, falou com Agar. Todas aquelas aparições eram aparições restringidas. Ele aparecia, mas eles não sabiam quem que era ele. Às vezes sabiam, como quando o próprio Senhor Jesus ressuscitou e se apareceu, e eles não sabiam quem era. Parece que o Espírito sabia, mas o homem natural não sabia. Se lembram? Ele ressuscitado, e eles falavam mais. Parece que nosso coração estava ardendo. O homem exterior sempre duvida. A carne disse, queria perguntar quem era. A carne, o homem exterior, queria perguntar quem que era, mas o homem interior sabia que era o Senhor, porque o homem interior conhece por intuição.
Mas como está coberto deste homem exterior, cheio de dúvidas, o homem exterior não sabia e quer perguntar quem que é, mas o homem interior já sabe quem que é. Ele se revela em parte. Mas essa frase, as suas saídas são desde o princípio, desde os dias da eternidade, nos fala de todas as aparições teofânicas de Deus através do seu verbo. Muitas vezes você vai encontrar que aparece a palavra o anjo de Yahvé com maiúscula na sua Bíblia. Não vai ficar preocupado com a palavra anjo, porque a palavra anjo na Bíblia é uma palavra que se aplica não somente à criatura de uma certa natureza. A palavra anjo não está restringida por natureza. A palavra anjo é um nome de função, de ofício. A palavra anjo significa mensageiro. Se o Filho de Deus, divino como o Pai, é o mensageiro do Pai, então tem que usar a palavra malach em hebraico, o anjo em grego. Não porque ele seja criado, senão porque ele é mensageiro. Por causa da função, do ofício de mensageiro, o nome de anjo é aplicado ao Senhor Jesus. Mas não que ele seja um anjo criado. Veja comigo, por exemplo, Êxodo, capítulo 3. Vamos fazer um seguimento acá. Êxodo, capítulo 3. Êxodo 3. Vou ler desde o verso 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, mas aqui aparece com maiúscula. Em outros lugares também deveria colocar maiúscula. No caso de Agar, deveria colocar maiúscula. No caso de Manoa, deveria colocar maiúscula. Porque o hebraico não faz diferença entre maiúsculas e minúsculas. Mas quando se traduz e se refere a Deus, ainda que se refere ao Filho, ao Verbo, tem que colocar maiúscula. Agora, se você escuta só que apareceu o anjo, você pode pensar, esse era um anjo criado por Deus. Mas se escuta como falava este anjo, sabe como falava este anjo? Eu sou Deus do teu pai Abraão, do teu pai Isaque, do teu pai Jacó. Eu vim porque eu vi o que estão fazendo os egípcios com vocês. E vocês... E se eu vou, e eles me perguntam qual é o seu nome, eu que vou responder? Vai dizer, eu sou, me envia a voz. Eu sou o que sou, o que quer dizer Yahvé, o nome próprio de Deus. Assim falava o anjo de Yahvé. Esse que diz que ele apareceu o anjo, quando você começa a ler a conversa deste anjo com Moisés, você descobre quem que era este anjo. Não era um anjo criado, porque a palavra anjo quer dizer mensageiro. Pode ser um mensageiro humano, pode ser um mensageiro angelical, ou pode ser a própria pessoa do Filho de Deus. Porque anjo não se restringe à natureza. Anjo é nome de ofício, de função. O Filho de Deus, divino como o Pai e com o Pai. Ele é o mensageiro do Pai. Ele é o enviado do Pai. Vocês vão ver agora alguns versos onde aparece Yahvé enviando a Yahvé. E aparece Yahvé enviado por Yahvé.
Diz, que mistério, você é assim. O Javé que envia é o Pai. E o Javé enviado é o Filho. E essas são as saídas dele desde o princípio, desde os dias da eternidade. É uma frase importante esta de Miqueias, que às vezes não entendemos. Então aqui este anjo de Javé que aparece na sarça, e a sarça não se consume, fala em primeira pessoa com Moisés. Diz, Moisés, não fique perto, tira o calçado dos teus pés, porque o lugar no qual você está habitando é santo. E eu sou o Deus do teu pai, Abraão, Isaque e Jacó. Vamos agora a outra passagem também semelhante. Vamos lá para o livro dos Juízes. Livro dos Juízes. Capítulo 2. Livro dos Juízes, capítulo 2. Vamos ver outra das saídas daquele que seria o Messias. Ou seja, uma aparição teofânica de Deus, do Filho de Deus, antes de se fazer homem. Aqui deveria estar em maiúscula também. Diz assim, Juízes capítulo 2, desde o verso 1. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse, ó como fala este anjo, do Egito vos fiz subir. Foi este anjo que tirou ele do Egito e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Ele, com juramento, prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Este anjo. Quem era este anjo? Um anjicinho? Não. Eu disse, com maiúscula, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Ou seja, que este anjo foi que fez aliança com Israel lá no Monte Sinai. Então, quem era este anjo? Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares. Contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós. Antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor, estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamaram a esse lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. Você vê? Podemos ir a outras passagens. Vamos a Isaías. Livro do profeta Isaías. Vamos ao livro do profeta Isaías. Capítulo 48, versos 15 e 16. Eu tenho falado, também já o chamei. Eu o trouxe e farei próspero o seu caminho. Chegai-vos a mim, ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Todo o tempo tem estado lá. Agora, o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. E você vê a Trindade. Aquele primeiro eu que estive sempre com ele foi o Filho.
E o Senhor Deus que enviou o Filho é o Pai. E seu Santo Espírito. Viu? Continuemos um pouquinho mais adiante aqui em Isaías. Vamos, Isaías, capítulo 63, verso 9. Nós estamos pegando todos os versos, somente escolhendo alguns para ilustrar a frase de Miqueias, acerca daquele que seria o Messias, que nasceria em Belém, que seria ferido, e cujas saídas são desde o princípio. Ele saiu muitas vezes, saiu do Pai e vindo ao mundo. Ele muitas vezes saiu antes da encarnação. Agora diz assim, Isaías 63, 9. Em toda a angústia deles foi ele angustiado. E o anjo da sua presença, ou da sua face, o salvou. Quem é o salvador do povo? O anjo da face do Senhor. Pelo seu amor, pela sua compaixão, ele os remiu. Quem é o Redentor e o Salvador? O anjo da face de Deus. Os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Depois vocês podem passar a Malaquias, se desejarem. Malaquias. Não estamos pegando todas as passagens, somente algumas seletas, por causa do tempo. Malaquias capítulo 3. Eis que eu envio o meu mensageiro. Esse mensageiro é João Batista, que foi enviado a preparar caminho para quem? Para Deus. Para quem era que João Batista tinha que preparar caminho? Não era para Deus? Isaías 43 diz que era para Deus. E aqui em Malaquias 3 diz que preparará o caminho diante de mim. De repente virá seu templo o Senhor a quem buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. O Senhor é chamado o anjo da aliança, o anjo do pacto. Lá em Apocalipse 10, ele aparece com um livro aberto, com um rosto como o sol, que ruge como um leão, e 7 trovões emitem as vozes. E ele que tem o livro aberto, mas ninguém pode abrir o livro, senão o Cordeiro. Quem que era este anjo da aliança? O anjo da face de Deus, que fala com o próprio Deus. Voltemos a Êxodo. Voltemos de novo ao livro de Êxodo. E vamos no livro de Êxodo a ver algumas partes aqui. Êxodo. Capítulo 23. Encontraram Êxodo 23? Seguimos então. Verso 20. 23, 20. Eis, aqui está falando Deus o Pai. Eis que eu envio. Aqui diz, não é um anjo, como diz essa tradução, é meu anjo, meu mensageiro particular, diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome.
O nome do Pai está no anjo de Yahvé, que é a teofania do Filho antes da encarnação. Meu nome está nele. Ele foi que conduziu ele, que apareceu na sarça, que acompanhou ele todo o caminho pelo deserto, que introduziu eles em Canaã, que falava meu pacto convosco. E se você quer saber quem que é ele, venha comigo agora, 1 Coríntios capítulo 10. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Vamos ler desde o verso 1 até o verso 4. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 1 até verso 4. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem, como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Aleluia! Quem era aquele anjo de Yahvé que fala como Deus? Eu sou o Deus de teu pai, de Isaac, de Jacó. Vocês fizeram aliança comigo, eu fiz aliança com você. Que acompanhou eles todo o caminho. Não lhes seja rebelde, meu nome está nele, disse o pai. Meu nome, o nome de Yahvé, está no anjo de Yahvé. Quem era aquela rocha que seguia Israel, que eles bebiam dela? Era Cristo. Cristo, aquele que seria o Messias. Por isso Cristo não começou com o nascimento da Virgem Maria. No princípio era o Verbo. E o Verbo era com Deus. E o Verbo era Deus. Tudo que foi feito na criação foi feito por Ele. E depois todas as aparições de Deus foram através dele. Ainda que foram aparições restringidas, porque o homem não pode ver toda a sua glória e viver, pero eram verdadeiras. E aquele que conduzia Israel todo o tempo era Cristo. Agora vamos ver alguns versos onde você vê o nome de Deus aplicado ao Messias. Vamos aí a Zacarias, capítulos 2 e 3. Livro do profeta Zacarias. Zacarias, capítulo 2. Vamos ler desde o verso 8 até o verso 11. Que às vezes nós não lemos com cuidado estas passagens, e por isso não entendemos a trindade de Deus, as pessoas da divindade. Diz assim, leia com seus olhos com muito cuidado. Zacarias capítulo 2, versos 8, 9, 10 e 11. Pois assim diz Yahvé Sabaoth, ou seja, o Senhor dos Exércitos. Essa é uma tradução, a palavra exata é Yahvé Sabaoth. E o que está falando aqui? Yahvé Sabaoth. Assim diz Yahvé Sabaoth, o Senhor dos Exércitos. Vamos ver como fala Yahvé Sabaoth. Escuta, leia. Verso 8. Leia com cuidado com seus próprios olhos. Para obter ele, ele? Então, este Yahvé Sabaoth que fala é o Filho, porque se está referindo a ele, o Pai. Se dá conta? Se fosse o Pai, não falaria ele, falaria eu. Mas Yahvé Sabaoth diz assim,
para obter Ele, ou seja, meu Pai, a glória, enviou-me. Ou seja, que esse Yahvé Sabaoth enviado pelo Pai. Mas é o próprio Yahvé Sabaoth. Não é outro. É Yahvé Sabaoth enviado. Yahvé Sabaoth, o Filho, enviado pelo Pai. Se dá conta? Leia de novo. Assim diz Yahvé Sabaoth, para obter Ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu, não do meu só, do seu olho, ou seja, do olho do meu Pai. Quem toca em vós, toca na menina do olho do seu olho, do olho do meu Pai. Aqui está falando de Yahvé Sabaoth, que é Deus, Yahvé Sabaoth, mas enviado pelo Pai. Vê? Esse é o Filho. E diz mais, porque eis aí, agitarei a minha mão contra eles, e eles virão a ser presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que Yahvé Sabaoth é quem enviou. Aqui aparece de novo Yahvé Sabaoth, mas enviando a Yahvé Sabaoth. Está Yahvé Sabaoth que envia a Yahvé Sabaoth. E está Yahvé Sabaoth enviado por Yahvé Sabaoth. Yahvé Sabaoth que envia é o Pai. Yahvé Sabaoth enviado é o Filho. Vê? Esse é o Filho. Continuamos a leitura. Verso 10. Canta e exulta, filha de Sião, porque eis que venho, e habitarei no meio de ti, disse o Senhor. Aí já é toda a trindade completa, porque quando vem o Espírito, vem o Filho. Quando vem o Filho, vem o Pai. Jesus falou que ele ia enviar o Espírito, e que quando viera o Espírito, ele mesmo viria. Não vos deixarei órfãos, virei de novo. O Pai e eu viremos e faremos morada com Ele. Ou seja, quando vem o Espírito traz tudo que é do Filho. Quando vem o Filho, ele traz tudo que é do Pai. O Pai está no Filho, e o Pai e o Filho vêm através do Espírito. E então diz aqui, naquele dia muitas nações se ajuntarão a Yahvé, e serão o meu povo. Habitarei em meio de ti, e saberás que Yahvé Sabaoth é quem enviou a ti. Será meu povo, povo do Filho, mas nesse dia saberás que meu Pai me enviou. Jesus falou assim, naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai. Meu Pai está em mim, e eu, com o Pai dentro, estou em vós. Amém? Agora passamos o capítulo 3. Do mesmo Zacarias, capítulo 3. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor, ou seja, o anjo do Senhor é o Filho. E agora diz o Senhor, no hebraico diz, e Yahvé, ou Jeová. Yahvé disse a Satanás, Yahvé te repreenda, ó Satanás. Ou seja, o Filho repreende a Satanás em nome do Pai. Você, quando lê a tradução, diz o Senhor disse, no hebraico é o tetragramon, as 4 letras do nome pessoal de Deus, Yahvé, eu sou que sou. No hebraico diz, mas Yahvé disse a Satanás, Yahvé te repreenda, Satanás. Yahvé que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Então aqui o anjo do Yahvé aparece como o próprio Yahvé. Por isso o Senhor falou, não sejais rebeldes a Ele, porque meu nome está nele. Ele é o representante do Pai. O Filho. Por isso quando Deus falou e disse,
façamos o homem à nossa imagem. A imagem de Deus é o Filho. Mas o Pai diz nossa imagem. Aunque ainda que o Pai não é imagem, ele é invisível, ele se sente perfeitamente representado em seu Filho. Por isso diz nossa imagem. O Pai se sente representado no Filho. Quem recebe o Filho, recebe o Pai. Quem rejeita o Filho, rejeita o Pai. Quem nega o Filho, nega o Pai. Tem pessoas que falam que somente existe a pessoa do Pai. Então, aqueles que falam que só existe a pessoa do Pai, estão negando o Filho. Aquele que nega o Filho, como se não existisse tal pessoa do Filho, está negando o Filho. E se é mentiroso? Esse espírito é um espírito mentiroso, um espírito de anticristo que quer negar o Filho. O Filho sempre esteve com o Pai, antes da fundação do mundo. Por isso, em João 17 diz: Pai, glorifica-me, tu a mim, com aquela glória que eu tive contigo antes que o mundo fosse. Antes que o mundo fosse, o Filho tinha glória com o Pai, porque ele é o resplendor da glória do Pai. Quando você vai lá em Ezequiel, capítulo 1, nos últimos versos, você vê a visão da glória de Deus. E era como um filho do homem, acima de um trono, acima dos querubins. E Ezequiel ficou apavorado e disse: esta era a aparência, a semelhança da glória de Yahvé. E era como um filho do homem. Esse homem era antes da encarnação, porque ele se encarnou foi depois, no nascimento da Virgem Maria, mas ainda antes da encarnação, ele já era o prototipo para fazer o homem. Quando Deus falou, o Pai, o Filho e o Espírito, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A aparência da sua imagem, da sua semelhança, é aquele glorioso que viu Ezequiel, no capítulo 1, verso 26, 27 de Ezequiel. E quando Deus fala nossa imagem, sendo que sou o Filho, é a imagem do Deus invisível, o Deus invisível que o Pai se sente perfeitamente identificado, fielmente representado em seu Filho, de maneira que diz nossa imagem. Não somente tua imagem, nossa imagem. Então, amados, não pegamos todos os versos, mas alguns versos muito necessários. Aquele que nasceria em Belém, para ser Senhor em Israel, que seria ferido, e por isso Jerusalém seria corrigida, tinha saído muitas vezes antes da encarnação, cujas saídas, não origens, porque ele não tem origem, ele é eterno. Nas saídas, muitas vezes ele apareceu, cujas saídas são desde o princípio, desde os dias da eternidade. Então vamos voltar de novo lá para Miqueias, capítulo 5, porque só estamos no verso 2. Agora vamos chegar no verso 3. E vamos fazer uma comparação de traduções. Essa tradução diz: os entregará. E a outra tradução diz: os deixará. Essa tradução, os deixará, é mais exata. Aí fala da primeira vinda daquele que seria o Messias, e fala que o Messias deixaria por um tempo seu povo, não para sempre. Ou seja, que aqui está falando das duas vindas do Messias. A primeira vez veio aquele que acompanhou Israel todo o tempo, em nome do seu Pai, cuja rocha era Cristo. Amém? Agora diz aqui: e os deixará, verso 3, mas os deixará, como Jesus falou, depois da primeira vinda, disse que ele deixou seu povo por um tempo,
e foi receber um reino longe e deixou a seus servos encarregados de negociar, entretanto que ele voltava. Então, aqui no verso 3 de Miqueias 5, está implícita a primeira e a segunda vinda do Messias. E diz assim: os deixará até o tempo que dê a luz a que há de dar a luz. Já neste mesmo livro de Miqueias, um pouquinho antes, já falava do povo dele que tinha que dar a luz. No capítulos anteriores do próprio Miqueias, já essa frase já estava sendo falada. Porque Israel tinha que dar a luz. Mas eles rejeitaram o Messias. Eles não estavam preparados para o Messias, somente uma minoria, por graça, como Paulo, como os apóstolos, como a igreja de Jerusalém, as igrejas de Judeia, mas em sua grande maioria, os israelitas foram oscurecidos, endurecidos em parte. Então o Senhor falou que Israel havia provocado a ciúmes ao Senhor. Isso está no Cântico de Moisés, Deuteronômio capítulo 42, explicado em Romanos 9, 10 e 11 por Paulo. Então Deus disse: eu também vou provocar a Israel com um povo que não é povo, os gentios. Então, primeiro mandou os apóstolos que não entrassem em caminho de gentios, que pregassem primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel, primeiro em Jerusalém, logo em Judeia, logo em Samaria, e que fossem primeiro nas sinagogas. E por isso Paulo disse: primeiramente o judeu e logo o grego. Mas como os judeus não se consideraram dignos da salvação, então os apóstolos disseram: então agora nós voltamos para os gentios. E aqueles que não tinham preparo algum, que eram daquela oliveira brava, foram enxertados na oliveira verdadeira, e aqueles por incredulidade foram rachados da oliveira boa. Por incredulidade. E por fé, os gentios foram insertados no corpo de Cristo, na casa de Deus. Então, amados, aqui já fala de que o Messias os deixaria por um tempo, até que dê a luz a que tem que dar a luz. Na Bíblia, uma mulher tem que dar a luz. E essa mulher é o povo de Deus. Aquela mulher de Apocalipse 12, essa é a mulher que tem que dar a luz. Só que essa mulher está formada por todo o povo de Deus, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Então, Israel tem que receber o Messias. E a igreja que já recebeu o Messias tem que permitir que o Messias se forme nela. E por isso ele fala que na primeira vinda os deixaria por um tempo até que desse a luz aquela que tinha que dar a luz. E que é esse mistério? A igreja tem que amadurecer em Cristo, e Israel tem que receber o Messias e ser insertado na igreja. Na igreja. Não por ser israelita, mas por receber o Messias. Quando um israelita recebe o Messias, entra na igreja. Então, amados, não é por ser israelita que alguém se salva. Não, Deus pode levantar pedras, das pedras, filhos de Abraão, e ele falou: se não credes que eu sou, em vossos pecados morireis. Não importa quão israelita seja, pode ser a aronita da tribo de Arão, mas se não recebe a Jesus como Messias, vai para o inferno. Mas o Senhor falou que Israel voltaria, que Israel seria inserto de novo, readmitido na oliveira. Israel choraria por aquela que traspassaram. Chorariam como no dia de Yom Kippur e reconheceriam o Messias
nos tempos finais, já começou a acontecer. Só em São Paulo, mais de 600 judeus ortodoxos já receberam Cristo. Só em São Paulo. Muitos se estão convertendo. E se convertem a Cristo, por ter a Cristo, são membros do corpo. Porque em Cristo haverá um só rebanho e um só pastor. Ele já tinha falado para eles: eu tenho outras ovelhas que não são deste redil. Israel era um redil. Mas eu tenho outras ovelhas que eram os gentios. Estas eu devo trazer. E haverá um só rebanho e um só pastor, ou seja, no Messias. Por isso o templo de Deus, a casa de Deus, era feita com material de Israel e com material de Irã, de Tiro. E aquele material vinha dos gentios, chegava pelo mar até Jope. E em Jope entrava. E justamente Pedro estava em Jope. E o Senhor falou: Pedro, mata e come. Não, não vou comer. Como que não? O que eu limpei você não vai chamar como imundo. E aí, em Jope, foi dada a ordem de abrir as portas para a madeira dos gentios. Entrar a formar parte na casa de Deus. A casa de Deus terá madeira de Israel e madeira dos gentios. E será um só corpo, formado por pessoas que antes eram judeus, ou antes eram gentios, mas agora já não há mais nem judeu, nem gentio, nem homem, nem mulher. Há um corpo. Irmãos, se Deus junta num corpo judeus e gentios, não vai juntar batistas e metodistas também? Etc, etc. Porque só é um corpo. Se você está no Messias, você está no corpo. Se você está no Messias, você vai para o inferno. Se não está no Messias. Mas se está no Messias, você já nasceu no corpo. E Israel aceitará no final mesmo, no finalinho da história, o Messias. Ele os deixará até dar a luz. Aqui tem que dar a luz. E aí continua falando e disse assim: então, o restante, ou seja, o remanescente dos seus irmãos, se voltará aos filhos de Israel. Você viu? O remanescente dos irmãos do Messias se voltará aos filhos de Israel. Porque nós agora temos que admitir a Israel no corpo, se Israel recebe o Messias. Irmãos, estas coisas estão acontecendo nestes tempos. Seu coração tem que estar preparado. Se Deus começa a salvar judeus, eles têm que ser readmitidos no Bono Oliveira, no corpo de Cristo. Nosso coração tem que estar feliz de receber a nossos irmãos, porque Deus começou e vai terminar com Israel. Começou primeiro em Judeia, Jerusalém, Judeia, Samaria. E depois, quando a plenitude dos gentios tenha entrado, então ele voltará de novo para Israel, para que dê a luz aquela. Eles não receberam a ele, mas ele falou: vos digo que não me vereis mais, até que digais: bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Então, amados, nós temos agora a obrigação de orar pela conversão de Israel. Nós temos que orar a Deus, porque o Espírito Santo é aquele que convence o mundo de pecado, de justiça, de juízo. Temos que orar por Israel. Senhor, teu Espírito de convicção venha sobre Israel. Está em Zacarias, está em Ezequiel, em outros profetas, que o Senhor derramaria espírito de oração, de súplica sobre Israel. Que derramaria seu Santo Espírito, que chorariam por aquele a quem traspassaram. E estamos nesses tempos, por isso estamos falando disto.
porque a segunda vinda de Cristo está próxima, e se está próxima, estas coisas têm que estar começando a acontecer, e já estão começando a acontecer, e nós temos que ser cientes disto. Então aqui se vê a segunda vinda também, porque diz que o deixará até, ou seja, que vai voltar, ou senão não falaria até. Quando diz o deixará, até que dê a luz a que tem que dar a luz, então quando dê a luz a que tem que dar a luz, ele voltará. Aquele que vem, é ele mesmo. É ele que vem em nome do Senhor. Esse com aqui é plural. Diz aqui, verso 3. Os entregará, ou se o deixará, até o tempo em que a que está em dores tiver dado a luz. Então, o restante, ou seja, o remanescente dos seus irmãos, ou seja, os que vão ficar dos irmãos do Messias no tempo do fim. O remanescente dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Porque haverá um só rebanho, um só pastor no Messias. Nós não precisamos nos tornar judaicos, colocar kippah, empezar a fazer festas. Não estamos falando de judaizar. Nós permanecemos em Cristo. Mas eles são os que vão aprender que o Novo Testamento era verdadeiro, que o Messias veio, que derramou seu sangue, que derramou seu Espírito, que edificou a sua igreja e que agora tomou a eles também para fazer um só rebanho e um só pastor. Mas esse pastor não é um papa, não é um rabino, é o Senhor Jesus Cristo, é o Messias. E é em Cristo que somos irmãos. É em Cristo que somos colocados no mesmo corpo. É em Cristo que eles são reinsertados na oliveira boa. Tudo é em Cristo. Não precisamos ser judaizantes, colocar kippah, começar a celebrar festas judaicas. Isso não é o assunto. Não se trata de nós virar judeus. Se trata deles virar cristãos. Amém? E isso que temos que orar. E isso temos que insistir em oração. Porque estamos na hora. Então a vinda dele, a segunda, está aqui. Os deixará até, não para sempre, até que dê a luz a que tem que dar a luz. Como ele entregou os seus bens a seus servos e foi a receber o reino desta do Pai, e disse, negociai até que eu volte. Aí está a segunda vinda, claramente aqui implícita. 3 versículos de Miqueias, mas que versos ricos, que versos messiânicos, que capítulo profundo. Irmão, 1 hora, vou deixar almoçar vocês. Vamos orar a Deus. Querido Pai, agradecemos a Ti a oportunidade que nos diste de considerar estes versos, desta passagem que colocaste em nosso coração. Rogamos que Teu Santo Espírito abra nossos olhos, que podamos enxergar o que isto implica e a hora em que estamos vivendo e o que devemos compreender nesta hora acerca do Messias, acerca da igreja e acerca do Israel de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos. Entrego o microfone.